Ô Silvio, é muito interessante também a gente falar, você falou de metalurgia do pó e muita gente não conhece. Então, por causa disso, você pode, por favor, nos esclarecer um pouco, afinal, o que é a metalurgia do pó? Bom, a metalurgia do pó é uma tecnologia que, inclusive, a gente fala que é uma tecnologia green, é verde, né? Porque ela não agride o meio ambiente, tá? Muito pelo contrário, né? Os pós de ferro, os pós de cobre, a matéria-prima básica é sucata de ferro que você transforma em pó de ferro e sucata de cobre que você transforma em pó de cobre para depois você fazer essas aplicações em diversos segmentos e peças do mercado, né? Então é chamado de uma, digamos aí, uma tecnologia verde, né? Que ela não agride o meio ambiente, né? Ela recupera todos esses materiais, né, que seriam aí descartados, né? Então eles se transformam novamente em matéria-prima, né? Bom, metalurgia do pó, basicamente, né? Falando, é claro que seria muito extenso estar falando de metalurgia do pó de modo geral, mas é assim, os pós básicos são os ferrosos e os não ferrosos. Quando a gente fala em pó de ferro não ferroso, basicamente nós estamos falando de um pó de ferro que, adicionado a um, a um pouco de cobre, normalmente se usa 2% de cobre numa mistura, e mais um percentual baixo de grafite que pode aí variar de 0,3 a 0,8, 0,9% de grafite, e mais um lubrificante sólido, certo? Normalmente é usado o estearato de zinco. Então você faz a mistura desses componentes e você tem uma mistura que a gente chama de pré-mix. Bom, o que é esse premix? É um material pronto para ir para a máquina e começar a fazer a compactação do produto. Como é que é feita essa compactação do produto? Nós temos lá um molde, que a gente chama de uma ferramenta, né, com vários componentes. Você enche a cavidade desse molde com esse pó e depois você faz uma compactação dessa peça. Bom, aí entra e dizer, mas por que eu tenho que usar um lubrificante sólido, que gira em torno de 0,6% dessa mistura que eu falei, tá? Porque sem esse lubrificante sólido você não consegue fazer a compactação, tá? Então você compacta essa peça dentro da matriz. Normalmente, se você tem um enchimento de 50 milímetros, você vai fazer uma peça com altura de 25 milímetros, tá? Isso dá uma densidade aproximadamente de 6,4 a 6,8 gramas por centímetro cúbico, tá? O resto é poro, é buraco que tem a peça, tá? Bom, essa é a primeira etapa do processo. Aí você tem um produto, uma peça, né? Que você chama de peça verde. Então, por que peça verde, né? É porque ela não está madura, ela não passou por um processo de aquisição de resistência mecânica ainda, tá? Então, se você pegar essa peça e você quebrar, ela vai quebrar e pode virar pó na sua mão, entendeu? Quer dizer, ela quebra com muita facilidade, tá? Bom, voltando um pouco, né? Voltando um pouco, como é que é feita essa compactação? Essa compactação, ela é uma compactação automática, tá? Eu não faço peça por peça. Eu tenho lá uma prensa, eu tenho lá um silo onde eu tenho a minha matéria-prima. Esse silo tem uma mangueira e ele joga o pó dentro de uma sapata e a cada ciclo que a máquina faz, essa sapata avança, enche a cavidade da matriz, volta e aí faz a compactação do produto e ali tem um bracinho mecânico, um robozinho que pega a peça, coloca a peça num determinado lugar, porque ainda ela é frágil e não pode quebrar. Ok? Aí você pode dizer, bom, e aí, eu consigo fazer matrizes com uma cavidade, com duas, três, quatro, até seis cavidades, né? Dependendo do tamanho da peça, tá? Bom,
Feito esse primeiro passo, que foi a compactação, que eu chamo de produto verde, aí eu tenho que levar essa peça para dentro de um forno contínuo, com atmosfera e temperatura controlada. O que é atmosfera controlada? Eu tenho dentro desse forno uma mistura de nitrogênio com hidrogênio. Uma mistura de mais ou menos 95% de N2 e 5% de H2. Então, essa mistura, ela não é explosiva, tá? Então, não tem nenhum perigo disso aí causar algum acidente. Mas a atmosfera, ela fica inerte, ela fica limpa dentro do forno. Eu não tenho e nem posso ter oxigênio dentro do forno. Como eu já disse, o forno é contínuo, o forno, tá? Ele tem uma velocidade aproximadamente de 9 metros por hora. Então, essa peça é colocada dentro do forno. O forno normalmente tem capacidade para sinterizar, digamos, aí 200 ou 250 quilos por hora. Isso depende muito do equipamento que você tem, tá? Depende da capacidade do forno e da largura da esteira. Mas, basicamente, é isso, de 200 a 250 quilos por hora. A peça entra dentro do forno, essa peça verde ainda dentro do forno, quando ela alcança uma temperatura de 200 graus aproximadamente, aquele lubrificante sólido que eu falei, que eu coloco na mistura para poder compactar a peça, ele queima, ele vai embora, ele não fica na peça, ele não faz parte da peça. Ele só serve para eu poder compactar a peça, só. Depois ele queima e ele vai embora, não fica na peça. Então, essa temperatura sobe, chega a 1120 graus. Nesse patamar, a peça fica de 10 a 14 minutos, dependendo da característica física da peça. E depois ela faz um resfriamento lento. E quando ela sai lá no final da esteira, a peça, eu digo que ela está sinterizada, quer dizer, ela adquiriu as propriedades mecânicas.